É isto aí, boa noite. Eu abri aqui o PowerPoint, essa parte eu gosto. Aqui, para apresentar, né? Nós vamos ver as leis de Ohm. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar de corrente, de tensão, né? Nas últimas aulas a gente falou. Com certeza todo mundo já ouviu falar da palavra resistência, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Sim, eu tinha perguntado para quem tinha entrado antes, perguntar de novo. Alguém tem alguma dúvida da primeira lista que eu passei? O pessoal que entrou depois? Que se tiver alguma dúvida a gente já tira logo, né? Tinha prometido que ia tirar hoje. Foi de boas, né? Pois é, tem... Luiz já se garante. Mas é de boas mesmo, tá? Essa primeira parte aí foi mais para vocês se adaptarem com a corrente elétrica, né? A gente nem usa muito o conceito da carga elétrica, pelo menos eu não vi muita coisa disso no Enem, né? Mas é bom conhecer porque daqui a pouco cai é só pegadinha. Então tá, vamos começar com as leis de Ohm. Para entender as leis de Ohm, a gente tem que conhecer quais são os três parâmetros envolvidos nela, os principais, né? A resistência, a corrente e a tensão. A corrente a gente já viu na última aula e hoje a gente vai ver aqui a tensão e a resistência. O que é a diferença de potencial, né? Ou tensão elétrica, como a gente chama. Tá? A diferença de potencial a gente costuma resumir para DDP, tá? Vocês vão ver muito esse termo em algumas questões do Enem, né? Ou DDP, ou diferença de potencial, ou tensão elétrica. Acho difícil, mas não duvido que botem voltagem também, tá? Não é difícil. Para começar, o Antônio Filho tinha me mostrado, né? Aquele simuladorzinho e tal, eu gostei, peguei mais um exemplo de lá. Aqui nós vamos ver já na simulação. É uma simulaçãozinha bem engraçadinha. Esperar um pouquinho, porque demora um pouquinho para abrir. De antemão, a gente já vê. Opa, abriu. Cara, eu quero ver a bateria. Vamos lá, aqui a gente tem uma bateria, certo? Uma pilha. Né? Uma pilha. E aqui, né, pelo desenho da pilha, a gente tem aquela intuição já, né? Opa, esse lado que tem esse pinozinho aqui, né, é o positivo. E esse lado aqui que não tem nada é o negativo, né? A gente tem esse costume já de ver numa pilha. E aí, a gente tem aqui elétrons de um lado e elétrons do outro. Quantos? Se você ver aqui no aqui vamos dizer que é o nosso voltímetro, tá? É um voltímetro, só que é bem simples. E aí ele está bem no meio. O que isso significa? Significa que a tensão é zero. Nesse caso aqui, nessa simulação, quando está no meio é porque é zero. Como é que eu sei disso? Eu tinha feito já. Se parou, né, para vocês a tela? Alguém pode me dizer se parou? Ela vai voltar agora. Mas se tiver parado, alguém me diz. Ah, eu posso mostrar com o que tem aqui, tá? Aqui, se a gente contar, ó, vai ter 5, 10, 15 elétrons desse lado e 5, 10, 15 elétrons desse. Tem 15 elétrons desse, tem 15 elétrons desse. O potencial aqui, suponhamos, né, é 15 e o potencial aqui também é 15. Então, a diferença de potencial, a tensão elétrica, vai ser zero, porque 15 menos 15, que é a diferença entre esses dois potenciais, tá? A diferença entre o potencial do positivo e o potencial do negativo é zero. Então, a tensão é zero. Beleza? Tá, vamos partir desse pressuposto. Então, a gente já sabe que aqui tem 15 e aqui tem 15. Aí, vamos pegar aqui, ó, vamos mudar a tensão desejada. Eu vou botar para cá, ó, para a direita. Opa, aí o bonequinho se mexeu, ó, e levou um elétron do positivo para o negativo. E aqui a minha tensão aumentou, ó, aumentou para o lado positivo. Mas espera aí, aqui tinha 15 e aqui tinha 15. Agora aqui tem 13, opa, 14 e aqui tem 16, né? Se aqui tem 14 e aqui tem 16, qual a diferença de potencial? Né? Fica 16 menos 14, dá 2. 2, certo. Só que aqui tem mais elétrons do que aqui.
Então, quer dizer que quando a maior quantidade de elétrons está no negativo, a minha tensão é positiva, a minha diferença de potencial é positiva. E quando a diferença, quando a maior quantidade de elétrons está no lado positivo, a tensão é negativa. Tanto que, vamos colocar aqui o zero de novo. Ó, o bonequinho vai lá e pega e leva de novo. E agora vamos colocar para o lado negativo. Opa! Vocês veem que ele puxou, né, o elétron daqui para cá e inverteu. A bateria, né, a pilha inverteu de polaridade. Por quê? Porque esse lado aqui ia ter uma tensão, essa bateria ia ter uma tensão negativa se eu medisse esse lado como sendo o positivo. Então, se eu pegar uma pilha e ligar o voltímetro, né? O voltímetro ele tem polaridade. Deixa eu pegar o meu para vocês verem. Só um instante. Que é tudo ao vivo, tá? Ó, esse aqui é um multímetro, tá? Ele mede muitas coisas. Puxa para o campo negativo. No caso, o campo positivo, ele transfere elétrons. Não, é assim, ó. Não é que ele puxa para o campo negativo, tá? É porque esse aqui é só uma forma didática de mostrar como é que funciona a diferença de potencial. Mas na prática, não se faz isso para, tipo, não existe bateria que você pode mudar a tensão, tá? Para você poder mudar a tensão, você tem que fazer um circuitinho para poder mudar. E esse circuitinho não é baseado em mudar os elétrons que estão dentro da bateria, tá? Os elétrons dentro da bateria, eles são fixos daquele jeito. Eles só vão fluir saindo do negativo, passando pelo condutor, indo pela carga e voltando para o positivo, como a gente viu na aula passada. Tá, Larissa? Aqui, a gente está só mostrando didaticamente como é que funciona a diferença de potencial. Certo? Dúvida esclarecida? Esclarecida. Tá bom. Pronto, aqui eu tenho um multímetro, tá? Ele mede várias coisas, inclusive tensão, né? Inclusive diferença de potencial. E aqui vocês podem ver, ó, que eu tenho dois cabos, tá? Um vermelho e um preto. Você consegue ver? Um vermelho e um preto, tá? Esse vermelho aqui é o positivo. Opa, o vermelho é esse. Eu estou ao contrário. Esse vermelho aqui é o positivo e o preto é o negativo. Então, se eu pegasse esse multímetro e colocasse o vermelho aqui desse lado e o preto desse lado, eu ia estar medindo uma tensão negativa. E para representar isso, a simulação aqui já inverteu a bateria, certo? Então, nessa simulaçãozinha aqui, quando a gente estiver trabalhando com a tensão negativa, ela vai inverter. Então tá aqui, ó. Aí eu vou aumentar mais aqui, ó. Aí ele vai pegar outro elétron. Vai pra cá. Isso é aumentar bem muito, porque os outros estão parados, né? Não, trabalhar, meu filho. Vamos pegar elétron e jogar para cá, entendeu? E a diferença de potencial vai só aumentando, ó. Tá? Ela aumenta para os dois lados, tá, pessoal? Ela vai aumentar para cá e para cá. Aqui é o zero e aqui é o negativo, né, que a gente viu, e aqui seria o positivo, tá? Então, pronto, tá? Vocês entenderam como é que funciona a diferença de potencial? Alguma dúvida a respeito disso? Sempre lembrem disso. O lado que tem mais elétrons, não tem dúvida, né, Luiz? Ou não entendeu? Eu sou burrinho, vocês têm que... O neutro é só em tomadas? O neutro tensão corrente alternada, tá? Tensão e corrente alternada. A gente não vê... Ah, tá bom. A gente não vê o neutro no ensino médio. Pelo menos foi o que eu ouvi falar, né? Eu vi porque o meu ensino médio foi diferenciado. Mas não se vê, só se vê em curso técnico e em universidade, né? Nos cursos de graduação. Tá? O neutro tá na tomada, sim, muito bem. O neutro, na tomada a gente tem dois pinos, né? É o fase e o neutro. Mas isso é corrente alternada, é diferente. Beleza? Então, diferença de potencial tá claro, né? O lado que tem mais elétrons vai ser o lado que tem menor potencial, tá? Por mais que ele tenha mais elétrons, mas são
são elétron tem carga negativa, então o potencial elétrico vai ser negativo, vai ser mais negativo. E aqui no lado positivo da pilha, ele vai ter menos elétrons, ou seja, o potencial elétrico vai ser menos negativo do que esse. Se ele é menos negativo, digamos que ele seja mais positivo, tá certo? Então, o maior potencial elétrico, o lado que tem maior potencial elétrico é o lado que tem menos elétrons, beleza? Diferença de potencial é baseada nisso. Então, ele não manda tudinho, não, é? Manda sim, que eu quero tá tudinho pra cá. Enfim, beleza? Todo mundo entendeu, né? Cadê meu mouse? Como eu já respondi a pergunta, né? Qual é o polo que tem maior potencial? É o polo que tem menos, menos elétrons. É o polo que tem maior potencial, que seria o positivo. A tensão elétrica, a diferença de potencial, ela pode ser representada tanto pela letra V como pela letra U. Eu vi que é mais comum no ensino médio eles mostrarem a letra U, mas no meu curso técnico eu vi logo V, então eu me acostumei com isso. Boa noite para quem chegou. Eu nem lembro seu nome. É a Letícia. Boa noite, Letícia. Então, bom, pessoal, a gente representa tanto pela letra V como pela letra U ou DDP, né? Como eu tinha falado antes. Diferença de potencial. Aparece mais U mesmo, né, Luísa? Pois é. Eu ouvi dizer. Acredito em vocês. E a unidade de medida é o volts, em homenagem ao físico Alexandre Volta, que foi quem fez a primeira pilha. E aí, vamos lá, né? Tudo bem, Letícia. Vamos lá. A resistência elétrica. O que é uma resistência? Todo mundo já ouviu falar de resistência, né? Onde é que vocês ouviram falar de resistência? Alguém me diz aí. De cara eu já sei qual é a primeira resposta. Ninguém diz. As futuras engenheiras eletricistas aí. Ninguém arrisca. Não? A resistência mais comum que a gente ouve falar é a resistência de chuveiro. Eu ia botar uma foto aqui para vocês, mas eu fiz meio nas pressas, não botei. Mas a resistência de chuveiro, todo mundo já deve ter falado. Ah, tá, desculpa, a gente mora no Ceará, tá? Então ninguém usa chuveiro elétrico aqui, desculpa. Toda a questão. A gente mora no Ceará, não tem chuveiro elétrico aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Resistência elétrica. O que seria? Qual seria a definição de resistência elétrica? A resistência elétrica, que pode ser representado pela letra R maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Não tem diferença. É a capacidade, pode ser representada por outras letras, mas geralmente são essas duas. É a capacidade de um condutor se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. Pense na resistência elétrica como se fosse uma torneira. Você abre a torneira todinha, a água vai jorrar. Suponha que a corrente de água, né, a corrente de água que passa pela torneira é a corrente elétrica. Quando você abre a torneira todinha, ela está fornecendo, ela está oferecendo menor resistência. Então, quanto menos resistência, mais água passa. Quando eu começo a fechar a torneira, vou aumentando essa resistência, né? Vou aumentando essa dificuldade de a água passar, e aí vai passar menos água, certo? Alguma dúvida nesse conceito? A gente vai ver melhor assim daqui a pouco como é que é, aí vocês vão entender direitinho. As representações visuais gráficas, né, para gráficas assim, né, no sentido de você desenhar. A resistência elétrica são essas duas, né? Muito comum usar essa, eu uso bastante, é mais fácil. E esse retângulo também é bastante usado. E aqui tem mais uma simulaçãozinha que é para ajudar vocês a entenderem um pouco mais da resistência elétrica. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Isso é um resistor, tá? É um tipo de resistência. Deixa eu ver se eu faço. Resistor. Isso aqui é outro resistor um pouquinho menor. E ele tem as perninhas ainda, porque esse outro aqui que eu cortei as perninhas para fazer uma gambiarra. Esse outro aqui tem as perninhas um pouquinho maior. E esse outro é menor ainda e tem as perninhas também maior.
Esses resistores aqui, eles são usados em circuitos tipo televisão. Hoje em dia, não sei se todas as televisões, mas a maioria das televisões, pelo menos principalmente as mais antigas, tem esse tipo de resistor aqui. Porque hoje em dia, celular, por exemplo, usa uma resistência bem menorzinha, que é mais conveniente, né, para colocar dentro de um celular. Gente, cadê a simulação da Ebre? Não, tá aqui, rapaz. Desculpa aí, pessoal, tudo ao vivo. Pronto, aqui. Simulaçãozinha. Beleza. Eu não vou explicar por enquanto essa parte aqui aqui tá um amperímetro, tá? É para medir a corrente. E aqui tem um voltímetro também medindo a tensão da pilha. Mas eu só quero que vocês vejam aqui por enquanto, tá? Só essa parte aqui, vermelha. Vocês estão vendo que tem umas bolinhas verde, né? Sei lá, mais escurinhas, as bolinhas maiores. Se tu colocar mais volts, a bateria explode. Aqui na simulação ou na realidade? Na simulação, na realidade, nas duas. Não, na simulação não explode, tá? Vou colocar aqui. O resistor, vocês viram que ficou mais claro, né? Eu vou explicar depois por que é. E vocês viram que. Vocês já viram aqui por que foi, né? Mas enfim. Opa, deu bastante. Pronto, tá melhor assim. Pronto, tu viu que aqui não explode, né? E na realidade, na prática, é o seguinte: uma bateria ela é feita com aquela tensão. Aí eu vou fazer uma bateria que eu possa mudar a tensão dela. Não dá, tá? Pelo menos eu nunca vi uma bateria que você pode mudar a tensão que ela fornece. E o nome disso é fonte. Geralmente não tem bateria para fazer isso, tá? Uma coisa que você leva para todo canto assim que você pode mudar a tensão. Então, uma pilha, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Uma pilha, ela vai. Aqui é o mais perto que eu consigo. Uma pilha ela vai ter 1,5 volts, tá? Aqui não consegui chegar em 1,5 por causa da simulação. Mas uma pilha tem 1,5 volts. Não passa disso. Agora, se eu quiser, na minha extrema inteligência, pegar um carregador de celular. O carregador de celular ele tem 5 volts, né? Lembra que eu falei para vocês? Pelo menos 5 volts ele vai ter. Aí eu pego o carregador do celular, corto o fio dele, né? Aí pego o positivo e o negativo e vou ligar na pilha, que só tem 1,5. A pilha não é recarregável. O que vai acontecer? Provavelmente ela vai estourar, tá? Não vai explodir assim, boom, mas vai estourar. Ela vai ficar recebendo carga, se bem que ela nem deveria receber carga, né? Então, ela vai estourar. Se ela for recarregável, ela vai carregar. Mas não é o ideal, tá? Carregar dessa forma. Use o carregador original. Toda vez eu vou recomendar para vocês usar o carregador original. Eu que sou de fazer gambiarra no carregador falsificado, quanto mais vocês. Tá aqui, ó. Beleza, Larissa? Entendeu? Que não explode. Quer dizer, explode, né? Se fizer um absurdo desse. As bolinhas, essas bolinhas azuis são os elétrons, tá? Se eles estão em movimento, a gente já viu que elétrons em movimento ordenado, ó, eles estão ordenados, certo? Eles estão saindo do negativo, indo para o positivo, bem bonitinho, não tem ninguém doido. Então, se eles estão em movimento ordenado, tá fluindo a corrente elétrica, né? Tá até medindo aqui, bem pouquinha, né? Um pouquinho maior que zero, mas tem corrente elétrica. E aí, essas bolinhas verde maior, elas são justamente a resistência, tá? São elas, vocês estão vendo que elas estão atrapalhando a corrente de passar, né? Ó. Aqui eu vou diminuir a resistência e aí vocês vão ver que a corrente passa com muito mais facilidade, ó. Passa bem mais rápido, bem mais rápido. E aí se eu aumentar a resistência, fica muito mais difícil das correntes passarem. Estão vendo? Então, esse é o sentido da resistência. A resistência vai atrapalhar o fluxo de corrente, tá? Ah, e quer dizer que isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim, porque senão ninguém produzia resistor, ninguém fabricava. Por que a gente faz resistores? Porque muitas vezes a gente precisa que a corrente tenha uma dificuldade de passar. Por exemplo, o chuveiro elétrico, né? Porque a gente é daqui do Ceará, não do chuveiro elétrico, né? A gente não tem condições. E aí a questão lá do que ficou amarelo, né? Ó, se eu aumentar aqui a tensão, vocês vão ver que essa setinha vai ficar mais quente, ó. Ela vai do frio para o quente. Se eu diminuir a resistência, acontece a mesma coisa, tá?
Por que isso acontece? Três motivos. Por três motivos. Primeiro, porque eu estou aumentando a tensão. Segundo, porque eu estou diminuindo a resistência. E, em consequência disso, eu vou aumentar o fluxo de corrente, tá? Isso aqui a gente vai ver depois, tá? O nome disso é dissipação de calor. Isso vem da, da do efeito Joule, tá? Que vocês vão ver depois. Acho que a próxima. Acho que é a próxima aula. Ou é a próxima, é a seguinte. Vocês vão ver efeito Joule e aí vocês vão entender o que é potência elétrica e por que isso acontece. Beleza? Alguma dúvida aqui sobre essa simulação? Vocês querem que eu faça algum teste? Vai ter outra simulação parecida com essa para fazer uma coisa mais legal ainda. Beleza, pessoal? Faz outra. Já tem outra, tá? Tem mais duas, tem mais duas simulações, né? São bem legaisinhas também. Qualquer coisa a gente volta nessa. Vou até deixar aberto aqui, qualquer coisa a gente volta. E vamos passar aqui, né? O que é a lei de Ohm? A lei de corrente, a lei de DDP, né? Que é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Pessoal, desculpa, mas eu vou falar mais tensão, tá? Porque tensão é o que eu mais uso. Eu falo tensão direto, então eu não costumo falar DDP nem diferença de potencial. A gente viu o que é corrente, a gente viu o que é tensão, a gente viu o que é resistência. E o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm envolve tudo isso, tá? O enunciado da lei de Ohm diz: em um condutor ôhmico, resistência constante. O que é um condutor ôhmico? Quer dizer que a resistência dele é constante, tá? Eu tenho uma lâmpada, daquelas lâmpadas incandescentes na minha casa. Aquelas lâmpadas amarelas que esquenta, que nem pode mais vender. Eu tenho uma delas. E eu medi assim, tá? A resistência. E ela mudou a resistência depois que eu liguei. É um condutor, é um elemento ôhmico? Não, não é um elemento ôhmico. Então, em um condutor ôhmico, resistência constante, mantido a temperatura. Não obrigatoriamente é condutor, tá? Pode ser um componente também. Mantido a temperatura constante, ou seja, se a temperatura que está sobre ele não muda, a intensidade e de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada em suas extremidades. Oh, quem disse isso foi George Simon Ohm, que é o criador da lei de Ohm. Eu não entendi nada. Condutor ôhmico, resistência constante, mantida a temperatura constante, a corrente vai ser proporcional à diferença de potencial. Entendi não. Basicamente é isso, tá? Não precisam decorar exatamente como é que é o enunciado, até porque, não sei, eu acho que não cobra, né? Mas vocês tendo essa fórmula em mente, vocês conseguem deduzir o enunciado. Lei de Ohm, primeira coisa que eu vou pensar é, primeira lei de Ohm, tá? Porque tem a segunda, mas primeira lei de Ohm, primeira coisa que eu vou pensar é V é igual a RI. V igual a RI. VRI. Aquela experiência das batatas funciona mesmo? Sim, as batatas elas têm elétrons, elas têm várias coisas, né? Mas as batatas têm uma quantidade considerável de elétrons que a gente pode fazer uma bateriazinha com elas. Poderia ter feito isso, é porque eu não tenho batata aqui, tá? Desculpa. Mas funciona mesmo. Se vocês pesquisarem esses videozinhos no YouTube que ensinam a fazer, vocês podem fazer que não é fake news, não, tá? Tem muita coisa por aí que é, né? Não sei se vocês já viram aqueles geradores de energia infinita, tudo fake news, tá? Mas essa da batata não é, não. E aí, lei de Ohm é isso, tá? Bota isso na cabeça. E a partir disso, vocês podem tirar o resto. Vocês podem tirar que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Como é que eu faço isso? É só passar. A corrente não está aqui, passa para cá dividindo. Suave. E também posso dizer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Beleza? Vocês têm essa, vocês conseguem achar essas duas. Mas coloquem essa aqui na cabeça. Guardem essa informação que é muito importante. Alguma dúvida até aqui do enunciado, não? Vocês vão ver, vocês vão entender tudo já já. Ó. Vocês vão entender com essa simulaçãozinha por que a corrente é proporcional à tensão. Vocês vão ver essas formas aqui em prática. Deixa eu ver onde é que vai abrir isso daqui. Vai abrir em algum canto, não sei onde. Não, peraí, pessoal, só ver se já abriu e eu não achei.
Não. Opa, abriu. Tá aqui a simulação. Perdi vocês. Aqui. Ela pode ser. Ela quem? Ela quem pode ser constante, Larissa? Na corrente pode. Seguinte, vamos ver aqui, ó. A corrente pode ser constante. Aqui, a simulação já começou, tá? Vou tirar aqui as zoadinhas porque é chato. Aqui a simulação já começou. O que a gente tem aqui? Deixa eu botar uma parte da tela para me achar agora. Pronto, vocês conseguem ver direitinho, né? Deixa eu aumentar mais aqui que é mais importante. Opa, negócio de exemplo agora. Pronto, dá para ver direitinho. Vamos lá. Eu sei que tensão é igual a RI, né? Aqui tá ao contrário, IR. Mas, enfim. Vocês estão vendo que o V tá bem grandão. O R tá bem grandão. E a corrente tá miudinha, né? Nesse caso aqui, Larissa, tá tudo constante, certo? Por quê? Eu tenho uma pilha, uma bateria. Quer dizer, desculpa, eu tenho 3 pilhas, né? Como eu falei para vocês, ó, cada pilha é 1,5 volts. Não sei se dá para ver direito aí, acho que dá. Cada pilha é 1,5 volts. E eu tenho aqui 3 pilhas. Então, quanto é que eu tenho de tensão? 1,5 vezes 3, 4,5. Minha tensão, 4,5. Minha resistência aqui, 500 ohms. Quanto é que seria a corrente? Olha aqui na fórmula aqui, ó. Corrente é a tensão dividido pela resistência. Vocês podem fazer aí. 4,5 dividido por 500 vai dar 9 miliamperes. Deixa eu botar aqui em 5, ó, pronto. Em 5 ele fica exatamente em 10 miliamperes, né? Que seria igual a 0,01, que é 5 dividido por 500. Beleza? Até aqui estamos conversados. Aí vocês veem que quando eu aumento a tensão, ele bota mais uma pilha, só que com uma tensãozinha menor, de 0,5 volts. E aí ele vai fazer essa brincadeira. E aí vocês estão vendo ó, que quando eu aumento a tensão, o Vzão aumenta, ó, o V fica maior, e a corrente também aumenta. Ó. Vocês estão vendo? A resistência está aqui, paradona. Por quê? Porque a resistência, né, se o resistor é constante, se o elemento é constante, né, tem resistência constante, ele é um elemento ômico. Se ele é um elemento ômico, ele obedece à lei de Ohm. Se ele obedece à lei de Ohm, ele está aqui paradinho. E se ele obedece à lei de Ohm, quando eu aumento a tensão, a corrente vai aumentar proporcionalmente. Beleza, pessoal? Se eu diminuo, a corrente vai diminuir proporcionalmente. E aí, eu tenho um potenciômetro. Você já ouviu falar de potenciômetro? Potenciômetro é uma resistência que eu posso mudar. Eu tenho aqui 500 ohms, mas eu quero 1000 ohms. Potenciômetro, eu consigo fazer isso. Tá aqui 500, aí eu pego, ó. Vocês estão vendo que isso aqui, não sei se vocês já viram, né? O pessoal que vai na igreja já deve ter visto. Uma mesa de som. Uma mesa de som tem botõezinhos parecidos com esses, né? Aqueles botões da mesa que a gente aumenta o volume, nada mais são do que potenciômetros. São resistências que a gente varia, tá? E aqui eu vou aumentar a resistência, ó, e a tensão está constante. Tensão constante. Mas eu aumentando a resistência, vocês veem que a corrente diminui, ó. A corrente diminui. Por quê? Porque a resistência está bem aqui, ó, no denominador. Então, se esse valor aumenta e esse aqui continua constante, a corrente vai cair. Beleza, pessoal? Isso aqui é bom para vocês checarem valores de questão, né? Tem que resolver uma questão que ele me dá a resistência e a tensão. E eu quero saber a corrente. Deixa eu botar aqui a tensão. A questão deu uma tensão de 6,1 volts. E a resistência de 300 ohms. Opa, não dá para 300, não. 306 ohms. Aí como é que eu calculo isso? Você calcula na mão. Calcula na mão. Deixa eu ver se está certo. Usa calculador se quiser, para ver se está certo. Mas quer ver se está certo mesmo? Olha aqui, ó. Dá 19,9. Dá 19,9? Dá. Pode fazer a conta. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre essa simulação? Sobre por que que vai... essa setinha aqui, tá, pessoal? É a representação da corrente elétrica. Vocês veem que ela também muda de tamanho, ó. Junto com a letra I. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui dessa parte? Quando é que não ocorre presença da corrente? Larissa,
vamos voltar para o que a gente viu de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Ela é o movimento ordenado de elétrons. Vocês lembram que eu falei que tinha que ter, para existir movimento ordenado de elétrons, para haver movimento ordenado de elétrons, eu preciso que tenha diferença de potencial entre as extremidades do condutor. O que é diferença de potencial? Tensão. Esse Vzão aqui. Então, se eu não tenho tensão, eu não tenho corrente, tá? É definitivo. Não tenho tensão, não tenho corrente. Beleza? Certo, Larissa? Alguma outra dúvida, pessoal? Então vamos continuar. Deixa eu ver aqui voltar para cá. Pronto, aí agora que a gente já viu a primeira lei de Ohm, né, a gente pode até brincar aqui também. Eu vou colocar aqui com resistência de 0,6 ohms. Aí vocês veem que essa pilha aqui também faz a mesma coisa da outra. Ó. Ela muda de lado. E eu vou colocar 6 volts. 6 volts, 0,6 ohm. Aqui, ó. Eu tenho 6 volts, 0,6 ohm. Quanto é que seria a corrente? 10, né? Vocês veem aqui no amperímetro, ó, que ele tem vários tracinhos, né? E esse último tracinho aqui, ó, é o 50 positivo, tá? Quer dizer que a corrente é positiva. 50 é o último, né? E eu tenho 5. Então, cada tracinho vale 10. Então, o primeiro tracinho aqui seria 10 amperes. Exatamente o que está dando aqui. Beleza? Eu vou mandar o link dessas 4 simulações para vocês. Essas 3 e a outra que eu vou mostrar. Para vocês verem como é interessante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Passa para frente. Eu já tô... Cadê? Aqui. Então vamos fazer conta, né? Vamos para um exemplozinho. Esse exemplo, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu estava fazendo prova desde ontem. E eu não tive, eu fiz esse slide aqui nas carreiras hoje, tá? Então eu não coloquei a resposta. É até bom que a gente faz junto, né? Vamos fazer junto. Vou colocar aqui uma janelinha de equação. Então vamos lá. Começar aqui que eu sei aqui onde é que vai. Medidas da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada foram realizadas em 2 resistores de metais diferentes. Pô, tem um resistor aqui, tem um outro resistor aqui, certo? Os 2 resistores aí. Suponha que seja, tá? Não quer dizer que é. Suponha que seja os 2 resistores. Com diferentes tensões, tá? Eu fui colocar, sei lá, você pode considerar que são diferentes baterias. Né? Eu peguei uma bateria de uma tensão, medi a corrente num resistor e no outro. Peguei a bateria de outra tensão, medi a corrente num resistor e no outro. E aí, encontrando-se os resultados relacionados abaixo. Durante as medidas, a temperatura dos resistores foi mantida constante. Lembra da condição? Temperatura constante. Então, quer dizer que se o resistor é ômico, se o resistor é ômico, ele obedece à lei de Ohm. E se ele não é ômico, ele não obedece à lei de Ohm, tá? O que seria ele ser ômico ou não ser ômico? Ele mudar o valor da resistência dele, tá? Como é que eu vou checar se ele muda? Fazendo as continhas. Então, nestas condições são feitas as afirmativas. 1. Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm. 2. Somente o resistor 2 obedece à lei de Ohm. E 3. Um dos resistores tem a resistência elétrica com o valor de 4,36 ohms. Vamos lá. Aí você olha aqui para essa tabela cheia de valores, você já fica pensando, meu Deus, que coisa, não aguento, é muita coisa chata. Vamos devagar, pessoal, devagar. V é igual RI. Partindo daqui, a gente já consegue tudo. Vamos aqui, e disso, né, como eu quero saber se obedece a lei de Ohm, e tensão e corrente, então eu vou fazer dessa forma. A resistência e a tensão dividido pela corrente, beleza? Lei de Ohm, nada mais do que isso.
E aí a gente pega isso aqui e aplica. Como é que eu vou aplicar esse negócio? Ai, Samuel. Eu tenho, para esse primeiro resistor aqui, vamos fazer devagarzinho, né? Ah, mas eu tô no Enem, eu sou aperreado. Por enquanto eu vou mostrar o método devagar, depois eu mostro o método rápido. O método devagar, eu vou pegar o primeiro valor aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro valor. 2,18 volts dividido por 0,5 amperes. Então, 2,18 volts dividido por 0,5 amperes. Quanto é que dá isso, meu? Quanto é que dá isso? Vocês sabem o macetezinho para dividir por 0,5? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Macete. E aí, ó, quanto é que dá isso? De cara, assim, de cabeça, ó. 4,36 ohms. 4,36 ohms. Vocês viram, não sei se vocês repararam, eu digitei ômega para aparecer o símbolo do ômega. É porque é o nome da letra grega, tá? Então, vocês estão acostumados. Samuel, tem como aumentar o zoom? Não sei. Tem assim, eu acho. É, pronto. Eu sou leigo aqui no PowerPoint, tá? Pode falar, pessoal. Qualquer coisa que estiver incomodando, vocês falem. Nada. Então vamos lá. A resistência do primeiro resistor é 4,36 ohms. Ah, o que isso quer dizer? Que nesse ponto. Cadê o ponto? Aqui. Nesse ponto, na primeira linha aqui, né, onde a tensão é 2,18 e a corrente é 0,5, ele apresentou essa resistência. Quer dizer que ele vai apresentar sempre essa resistência somente se ele for ômico. Se ele não for ômico, ele não vai ter a mesma resistência. Então vamos para o segundo valor. O segundo valor aqui, 4,36 volts e 1 ampere. 4,36 volts e 1 ampere. Eu vou copiar só isso aqui e vou jogar aqui como se não houvesse amanhã. 4,36 volts e 1 ampere. Opa! Qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então, nesses dois pontos, deu a mesma resistência, 4,36 ohms. Vou fazer um terceiro ponto só para ter certeza. Só, se vocês... tá, eu não vou fazer todos os pontos. Ou eu faço, vocês sabem. Mas, para vocês checarem se realmente é a mesma resistência, tipo, a afirmativa 1 diz que somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm. E ele só vai obedecer se ele for ômico. E ele só vai ser ômico se ele tiver a mesma resistência para as 4 medidas. Então, o ideal é você fazer todas as 4. Mas, para quem já tem costume, conta craque matemática. Tanto o resistor 1 e 2 têm os mesmos amperes, então tem a mesma resistência, não? Larissa, a gente vê que os dois resistores apresentam as mesmas leituras de corrente, né? Mas a tensão é diferente, beleza? Daqui vocês já vão matar, entendeu? Porque daqui já dá pra matar um lugar de coisa. A questão do Enem, ela é feita para você pensar, mas ela é feita também com aquela ticadinha assim que você consegue resolver a questão só de olhar para ela. Então, se a tensão, se as tensões lidas aqui são diferentes das lidas aqui, a resistência já é diferente, tá? Por quê? Porque a lei de Ohm diz que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Se um resistor ela deu um valor porque tinha uma certa tensão, no outro resistor, mesmo que a corrente seja a mesma, a tensão é diferente, então não vai ser a mesma coisa, tá? Então, pessoal, se vocês checarem essas 4 linhas, né, para quem tem costume de matemática aí, ó, 0,5 para 1 multiplicou 2, né? 2,18, não necessariamente vai ser 2, tá, pessoal? Mas é só um exemplo. 2,18 para 4,36 também multiplica 2. 4,36 para 8,72 também multiplica 2. 17,44 de 8,72 para 17 também multiplica 2. Então, olha o Davi, mano. Então, no caso eu devo
eliminar as iguais para não perder tempo. As correntes iguais, as tensões iguais, você diz? A tensão e a corrente aqui é igual a que está aqui. É isso que está querendo dizer? Pronto. Se você já calculou esse aqui vai ser a mesma coisa. Agora esse aqui não. Esse aqui é 2,18 e esse é 3,18. Então, é bom calcular. Mas aí daí você já tira. Ó. Eu já calculei o do resistor 1 todinho. O resistor 1 é ômico, com certeza. 4,36 em todas as medidas deu 4,36. Então, o primeiro item aqui ó, já está correto. O resistor 1, não quer dizer, desculpa, não quer dizer que ele está correto. Não quer dizer, ele está meio correto já, né? Porque o resistor 1 obedece à lei de Ohm. Mas será que é só ele que obedece? A gente tem que ver se o 2 também obedece. Mas aí você já vê que se o item 1 for verdadeiro, o 2 é falso e vice-versa, tá? Beleza? Porque o item 1 só vai ser verdadeiro. Se o item 1 for verdadeiro, então o item 2 é falso. Porque somente o 1 é. Somente o resistor 1 obedece à lei de Ohm, então quer dizer que o 2 não obedece. E o outro, mesma coisa. Então vamos lá. Resistor 2, 0,5 amperes e 3,18 volts. 0,5 amperes. 3,18, 0,5 amperes. Mesma coisa que 3,18 vezes 2. Mesma coisa que 6,36. Pronto, a resistência do R2, deixa eu botar aqui até. Vou botar aqui que é para não confundir. Deixa eu ver o que ele não fez. Ah, meu Deus. R1. Tá? R1. E aqui também é R1. Não, é R1. E aqui vai ser o R2. Depois eu vou ajeitar esse coisa bem direitinho e mandar para vocês. Então, pronto. Primeira medida aqui deu 6,36. 6,36. Vamos para a segunda. Opa, a segunda, como a Larissa disse, já calculei. Então já sei quanto é. Opa, deu 4,36. Então, se esse resistor já mudou, aqui já mudou. Ele já mudou de resistência, porque em uma medida ele era 6,36 e na outra ele era 4,36. Então, esse resistor não é ômico. Se ele não é ômico, ele não obedece à lei de Ohm. Se ele não obedece à lei de Ohm, ele já deixa essa opção verdadeira e essa falsa. Então, verdadeiro ou falso. Um dos resistores. Opa, o que eu fiz? Rapaz. Um dos resistores tem resistência elétrica com valor de 4,36. Tem? Tem. Aqui, ó, o R1, a gente comprovou por A mais B que ele tem 4,36 ohms. Então, o item 1 e o 3 são verdadeiros. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Quer dizer, não acertei, tem item. Quer dizer que eu acertei? Né? A gente provou aqui, pessoal. Vocês provaram comigo. Se eu estivesse fazendo sozinho, eu não tinha certeza. Mas como vocês estão fazendo comigo e vocês não disseram que eu estou errado, eu acredito em vocês. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui desse exemplo? Eu vou deixar esse negócio mais bonito, prometo, antes de mandar para vocês. Rapaz, não pule não. Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida até aqui? Deixa eu botar para apresentar de novo. Eu tive Pode falar. Agora, mas deixa quieto. Mas tu tem dúvida, Davi? Se tiver, pode perguntar, cara. Assim, né? Não... Vai, pergunte. Eu só queria entender a pergunta, tá ligado? Porque há muito tempo que eu não vejo isso. Tá. A pergunta é esse enunciado aqui, tá? Ele tem dois resistores, ele mediu tensão e corrente nos dois, e ele quer que tu responda se um resistor obedece à lei de Ohm, se somente o 1, se somente o 2, e se um dos resistores tem 4,36 ohms. Tem uma sequência, tipo, alguma maneira que não faça conta por conta. Ah, eu falei do jeito rápido, né? O jeito rápido aqui, ó, você vê, primeiro, para matar o item 2, né? Você já vê que esse deu diferente desse, o resistor. Foi rápido. Para matar o item 1, é aquela coisa que eu falei também, de você ver que esse é o dobro desse, esse é o dobro desse e esse é o dobro desse.
Se esses aqui estão mudando em dobro e esse também, então é porque o resistor tem a mesma resistência em todos os pontos, tá? Mas tem que calcular pelo menos para saber se é 4,36, né? Mas aqui já mata. Ó. Esse resistor aqui, você já vê que ele é 4,86 só por causa. Porque 4,36 dividido por 1 é 4,36. Normalmente na física tem os macetes, é verdade, na física tem os macetes. Só que nesse caso aqui, o macete é você sabe matemática. Nesse caso, o macete é saber matemática. Certo, Davi? Beleza, Larissa? Tudo bem? Na física tem. É porque, Larissa, como eu disse para vocês, o meu ensino médio não foi convencional. Então, eles não me preparam para vestibular. Esses macetes, geralmente, você aprende em vestibular. Como eu não me preparei para vestibular, então, não aprendi macete. Os macetes que eu sei são os que eu aprendi na marra. Nesse caso aqui, eu só sei desse, tá? Desculpa. Sim, Davi. É, essa mentira é porque eu esqueci. Mas o que significa um resistor ômico? Pronto, o resistor ômico é um resistor que obedece à lei de Ohm. A lei de Ohm diz que um condutor ou um elemento, né, um dispositivo elétrico, ele vai ser ômico, ele vai obedecer à lei de Ohm se a, se a resistência nele não mudar mantendo a temperatura constante, tá? Se eu manter a temperatura num condutor constante, então quer dizer, e a resistência dele não mudar, quer dizer que esse resistor, esse componente, ele é ômico, beleza? Ok. Temperatura constante, tá, pessoal? Às vezes a questão pode, talvez nem diga que a temperatura é constante, mas quando, quando ele disser, você já sabe que tem que ser ômico. Beleza, Davizão, tu passa Ok, ok. por... Bom. Hã? Beleza Não, aí? entendi. Beleza, Beleza, mas depois tu passa, tu vê o vídeo de novo aí até esse ponto que tu saca direitinho. E qualquer dúvida beleza. pode chamar, tá? Tu já me Ok, perturba já foi. mesmo? Valeu. Já me perturba Que desde isso, mano? Ô, louco. CIS 2000 e quanto? 2010? Não, 2013. Então vamos lá, pessoal. Já entendemos a primeira lei de Ohm. Estamos craque. Primeira lei de Ohm, estamos craque, né? Já vimos 3 simulações aí. O que diz a segunda lei de Ohm? A resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área da seção transversal. Mas o que é isso? Vocês lembram o que é seção transversal, que eu falei, quando eu falei na aula de corrente elétrica? Se eu tenho aqui esse resistor, no caso, tem uma que você soma os resistores, né? O nome disso aí é a coisa mais linda que tem no ensino médio, eu acho. Não, não é a coisa mais linda no ensino médio, mas é uma das. O nome disso é associação de resistores. É quando você pega, ó, tem 2 resistores aqui. Ah, gente, desculpa se não dá para ver direito que o ícone é pequeno, né, e tal. A coisa mais linda é a óptica. É bonito também. Vocês estão vendo aqui 2 resistores, né? A associação de resistores é quando eu pego esses 2 resistores e coloco eles assim, ó, uma perninha junto com a outra, ou as 2 perninhas, uma junto com a outra, tá? Nesse caso que ela falou que soma, é quando tá só uma junto com a outra, tá? A gente vai ver isso mais para frente. É muito massa. Beleza? Então, o que é a seção transversal, né? Como eu tinha dito, ó, você pega aqui o resistor e corta ele aqui ó, no meio. Não obrigatoriamente no meio, né? Em qualquer ponto. No caso, ele tem a mesma seção transversal em quase todos os pontos. Vocês veem que ele tem a mesma espessura, né? A mesma grossura, o mesmo diâmetro. Então, ele tem a mesma seção transversal em todos os pontos, praticamente. Então, se eu pego ele e corto aqui, ó, a seção transversal vai ser justamente essa área do corte. E aí, ele diz que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área transversal. O que é isso? Mais uma vez, como eu mostrei antes, é isso. Basicamente isso. Resistência é igual a ρ, tá? O nome dessa letra aqui é ρ. Que diabo é ρ? ρ é a resistividade do condutor. Depende do material e da temperatura.
Lembra que eu falei que se o elemento tiver a temperatura constante, então a resistência tem que ser constante. Por quê? Porque se eu tenho um resistor desse, tá? Eu não posso mudar ele, né? Só se eu quebrar, né? Se eu cortar, se eu lixar ele aqui, né? Se eu fizer qualquer uma dessas coisas, aí eu vou mudar a resistência dele. Por quê? Porque Rho, tá, desculpa, não terminei de explicar. Rho vezes L, o que é L? É o comprimento, né? Comprimento, e A é a área da seção transversal. Então, o Rho depende da temperatura. Por quê? Porque se eu tenho um resistor desse que inteiro, tá? Não vou quebrar, não vou lixar, não vou fazer nada com ele. Se a temperatura estiver constante, esse Rho vai ser constante. Então a resistência vai ser constante, tá? Sempre, sempre, sempre. Com o tempo, né? Dependendo de como você usa o resistor, né? Sei lá, eu jogo ele aqui no chão, na mesa, né? Jogo ele na mesa, jogo no chão, coloco um resistor para funcionar no circuito que recebe água, né? Que é jogada água em cima dele. Vai, com o tempo, vai se desgastando. Tá? Com o tempo vai se desgastando. Então, resistência, de acordo com a segunda lei de Ohm, é isso, tá? Coloquem essa fórmula na cabeça também. Aí, cadê? Simulaçãozinha. Mesma simulaçãozinha que a gente viu para a lei de Ohm, para a primeira lei de Ohm, né? Aqui. Puxa. Vocês estão vendo aí, né? A fórmula já está aqui, linda, maravilhosa. Resistividade. Ah, resistividade, eu esqueci de falar, né? Vou precisar sair agora, mas adorei a aula. Obrigado. De nada. Depois você assiste o resto. Qualquer dúvida pode tirar. Samuel, tu pode. Tainá, cortou o teu áudio. Só pra bater a foto. De, Não, só pra bater a foto. de... Daquele outro slide. Eu vou mandar o slide para vocês. Tá bom? Ou tu ainda Tá quer bater a certo, foto? obrigada. Nada, eu vou mandar, tá? Eu vou Não, mandar. tu que sabe. Se quiser bater, é porque eu vou. Sempre mando o slide, tá? Em PDF e em arquivo PowerPoint também. É para vocês pegarem Deu os links certo, e tudo. obrigada. Não, de nada. Então vamos lá. Rho, L, A. Resistividade, comprimento e área. Esqueci de dizer que a resistividade ela é medida em ohm. No SI é ohm metro, tá? No SI é ohm metro. Aqui nessa simulação é ohm centímetro. Por quê? Porque o comprimento de um resistor desse não vai ser em metros, tá? Também não vai ser em centímetros, é muito pequeno. Né? 2 centímetros no máximo, não 10. Mas é só para exemplificar. Isso aqui é mais para um caso de um condutor, por exemplo, né? Você tem um fio, o fio da sua casa, o fio de eletricidade da sua casa, né? Aí você vai ter 10 centímetros, vai ter mais. E vamos lá, vamos começar mudando aqui o comprimento. Ó. Aumenta o comprimento, ele é diretamente proporcional à resistência. Vocês sabem que quando está em cima é diretamente proporcional e quando está embaixo é inversamente proporcional, né? Eu presumo que sim. Então, aumento aqui ó, o comprimento. Vocês veem que no desenho ó, o comprimento aumenta. E aí ele aumenta a resistência também. Diminui, ele diminui. Aumento a área. Aí, ó. Opa, a resistência diminui. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Aí, ó. Pá, pá, pá. Certo? Agora eu vou brincar com a resistividade. Aí vocês vão ver o que vai mudar. Vocês estão vendo o que mudou? Ficou mais pontinhos pretos, né? Ó. Ele muda a quantidade de pontinhos pretos que tem aqui. Isso, a resistividade depende do material e da temperatura. Se a temperatura aumenta, a resistividade vai aumentar. Se a temperatura, ou se o material for outro, né? Tipo o cobre e o alumínio, os dois conduzem a eletricidade. Porém, os dois têm resistividade diferente. Então, se eu pegar um fio de cobre e um fio de alumínio com o mesmo comprimento e a mesma área da seção transversal, eles vão ter resistências diferentes. Por quê? Porque eles têm resistividade diferente, tá? Esse aqui é o cobre, opa, esse aqui é o alumínio, esse aqui é o cobre. Beleza? Mais ou menos isso. Certo? Alguma dúvida aqui quanto a essa simulação? Posso passar? Eu vou deixar as quatro simulações para vocês. E vocês veem, né, que aqui tem os valores, né, e aqui vocês têm a resistência. Beleza? Então vamos lá
passar adiante. Exemplo 2. Mesma história, pessoal. Não fiz, vou ter que improvisar. Só o PowerPoint colaborar comigo. Então vamos lá, vamos começar lendo. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica de um outro fio B. Então deixa eu anotar logo isso, né? É bom quando vocês estiverem lendo enunciado, como o Vinícius falou, né? Vocês estão lendo enunciado, vocês já vão marcando os pontos importantes, entendeu? Marca, anota, separado. Isso aqui você supõe que é a folha do caderno do Enem. Vai ter esse espaçozinho aqui para vocês rabiscarem, certo? Então, RA, né? Esse aqui, RA. Deixa eu botar direitinho. RA, resistência elétrica do fio A, é igual a 2 vezes. O fio A tem igual a 2 vezes a resistência elétrica de um outro fio B. Então, o fio A, a resistência do fio A vai ser 2 vezes a resistência do fio B. Beleza? Essa aqui a gente já mata. A parte aqui já está safe. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B. Opa! Fio A, comprimento, né, que é L, é o dobro do comprimento do fio B. Pô, legal. O fio A tem o dobro do comprimento do fio B. Correto. E sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. Opa! Peraí. O raio da seção transversal, né? Eu vou chamar de R, tá? Qual é a relação dele com o raio do fio B? Ele é metade. Então, dividido por 2. Lembrei agora, viu, Larissa? É porque eu tô lendo ainda também. Beleza, você não sabe. A relação entre a resistividade do material do fio A e a resistividade do material do fio B é, vamos lá, eu tenho resistência, eu tenho comprimento, eu tenho raio, né? Com o raio eu consigo achar a área, né? Pô, o que é? Como é que eu acho a área? Vou colocar aqui. O que seria a área da seção transversal, né? A área do fio A, né? Seria igual a... Ué, deixa eu colocar assim. Seria igual a resistência do fio A, ou a resistência não, o raio, desculpa, ao quadrado, vezes o quê? Aqui. Pi, né? Pi R ao quadrado. Todo mundo sabe. Mas aí, pessoal, se eu tiver isso aqui, e aí o fio B, eu tenho a mesma coisa, tá? E aí, se eu substituir, tá? Eu isolo aqui o raio. Eu isolo aqui o raio, seria π. Isolando aqui o raio, faz na mesma coisa do outro lado, tá? Para vocês entenderem direitinho. Fazendo a mesma coisa aqui, isolando aqui o R e o R, tira a raiz quadrada, tá? Mesma coisa. Vocês vão ver que o π vai se cancelar com o π, né? O π que está aqui vai se cancelar com esse π e a raiz também. Então, é equivalente, tá? É proporcional. Beleza? O raio aqui vai ser proporcional. Mas vamos tirar. Eu estou fazendo o processo inverso do que eu queria. Desculpa. Eu vou colocar a área mesmo. Eita, Samuel, essa questão aí, embora seja simples, tá, vai continuar falando aí. Tá, pessoal? Porque não é algo que se usa muito. Quer falar? O Rabelo. Rabelo Barreto.
Eu não sei se cai muito no Enem, mas eu já vi, tá? Inclusive, eu fui pesquisar sobre esse assunto hoje, né? Coloquei lei de Ohm, Enem. Aí apareceu um link lá, 3 fórmulas que você tem que saber para o Enem. Uma delas foi essa, tá? Da resistividade. Então, eu tô passando mais porque foi o que eu vi mesmo. Não é importante mesmo, tá? No meu curso, eu não uso muito isso no dia a dia. Uso em situações mais específicas, tá? Mas que é muito difícil você ver. Enfim, então vamos voltar aqui. A maioria das vezes cai só isso mesmo, mas vamos lá. A resistência do fio A, eu sei que é Rho, esqueci como é que se escreve, é assim, Rho L sobre A. O Rho é o que eu quero saber, né? Então, vou isolar ele aqui. O igual RA vezes A dividido por L. Beleza? Todo mundo consegue chegar nisso, né? Só botar aqui que é o AA e o LA. E A, e A, e A. Beleza? Mesma coisa pro fio B. E aí, como é a mesma coisa pro fio B, pessoal, vou pular essa parte, tá? Para poupar tempo. Mas pro fio B vai ser a mesma coisa. E aí, eu vou logo pra Eu reação. me perdi, mas beleza. Perdeu aonde, cara? Tem que dizer quando tu perdeu. Não, na hora de... Essa última parte aí. Essa desmembração aí. Pra passar daqui pra cá? Exatamente. É só tu fazer o seguinte, ó. Aqui o A tá dividindo, vai passar para cá multiplicando, né? Então, aqui, ó, RA vezes AA. O LA tá multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Aqui, ó, LA dividindo o RA e o AA. Beleza? Desculpa, cara, é a fome. Hã? É a fome. É matemática. Eu suponho que vocês já são craques nisso aqui. Então, eu quero saber o ρA dividido... Eu errei, foi tudo. Pelo Rho P. A relação, quando ele fala a relação entre a resistividade de uma coisa e a resistividade, é a divisão, tá? Então, eu vou pegar aqui o que é o ρA, né? É o RA AA dividido por LA. Maria. E o que é o Rho B? É Rho B, não é Rho B, não. Rho B vai ser a mesma coisa, só que muda aqui para RB. AB e LB. Belezura. Era para ter sumido esse parênteses aqui, mas beleza. Achei que fosse sumir. Deixa aí. Não faz mal a ninguém. E aí eu já tenho aqui o R, tal. Vou substituir. Substituindo aqui, ó. Passar para cá e substituir. Esse aqui vai ser 2RB. E 2RB. A área do AA vai ser quanto da área do AB? Vai ser quanto? A área do A comparado com a área do AB. Se eu pegar aqui e substituir o RA pelo RB, eu vou ter que na verdade, vou colocar de novo. E aí eu vou ter que tirar o pi daqui. É um R minutos, que é o raio, não é resistência. Só desculpa mesmo, tá? É porque eu não tive tempo de fazer isso. Tem que ser minúsculo. Vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? Ó, eu tenho que a área da seção transversal do fio A é π RA ao quadrado. E o que eu fiz aqui? Eu substituí o RA por RB sobre 2. RA não é igual a RB sobre 2? Só substituir, certo?
Vocês conseguem ver isso, né? Só substituir, ó. Daqui para cá, só fiz substituir o RA pelo RB, que é um RB maiúsculo. Beleza? Até aqui, sem dúvida, né? E aí, o que é a área? Vamos desmembrar aqui, né? Aqui vai ser... Deixa eu tirar aqui. Vou separar. Quando eu tenho uma fração elevada ao quadrado, todo mundo sabe que é equivalente a eu ter o numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. Beleza, pessoal? Aqui eu acho que ninguém também tem dúvida quanto a isso, né? Então, como é que fica isso? Fica π vezes RB ao quadrado dividido por 4, né? 2 ao quadrado é 4. Beleza, pessoal? Isso aqui, por que eu fiz esse arrodeio todo? Porque eu quero chegar no resultado de que a área, o que é π RB ao quadrado, ó. Π, vocês estão conseguindo ver. Π RB ao quadrado é o quê? É a área da sinuseta do condutor B. Substituo aqui. Então, a área do condutor A vai ser igual à área do condutor B dividido por 4. Beleza? Fiz esse arrodeio medonho para poder chegar nesse resultado. Devia ter feito antes. Se tivesse que essa questão ia dar tanto trabalho, eu tinha escolhido outra. Vamos lá. Vai ser o AB sobre 4. Pessoal, aqui é só substituição, beleza? Só substituição. Ei, Samuel. Mó doideira aconteceu agora. Ficou dividido medonho. Eu tô doido aqui com esse dividido medonho. Pessoal, quando eu tenho uma fração dividido por uma fração. Vai devagar que dá certo. Pessoal, eu tô indo rápido. Se eu estiver indo rápido, vocês me dizem, tá? Se eu tiver passado alguma coisa muito rápido aqui, vocês dizem. Alguém abriu o microfone. Por mim tá tranquilo. Beleza. Então, se eu tenho uma fração dividida pela outra, não sei se vocês lembram, mas eu vou inverter uma fração e tal. Isso é uma fração, isso aqui é outra. Isso aqui é uma fração? É LA sobre 1. Qualquer coisa sobre 1 é qualquer coisa. Então, quando eu divido uma fração pela outra, eu inverto a de baixo. Então, LA sobre 1, eu coloco 1 sobre LA, né? Então, para facilitar a vida da humanidade, eu vou colocar logo que isso aqui é isto aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com a fração de baixo também. Logo, tá? Mesma coisa aqui. Eu vou... deixa eu fazer logo com a de cima, né? Devagarzinho. Não foi. Eu vou dar esse problema. Nível Word. 1 sobre LA, né? Eu disse que seria o inverso dessa fração aqui. LA, o inverso dela é 1 sobre LA. E eu posso fazer a mesma coisa com a de baixo logo. Boto aqui bullet. Multiplicar. De novo, macho. E aí eu inverto a fração de baixo, tá? Que é LB sobre RBAB. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa transição? É matemática também, tá? Você tá com essa fração em cima, e aí quer dividir por essa, inverte essa e multiplica por essa. Aí eu tenho essa nova fração aqui em cima, né? E aí eu vou logo inverter a de baixo também, que também está dividindo, né? Uma fração de cima dividindo a de baixo. E aí invertir também. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deixa eu só substituir aqui para ficar mais bonitinho, ó. O que é o LA? A gente viu aqui, ó, LA é igual a 2LB. Pessoal, mesmo quando eu estiver falando, vocês podem mandar alguma coisa no chat ou interromper, tá? Eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus. Se eu estiver fazendo alguma coisa muito rápido, vocês podem me parar. O LA é igual a 2LB, beleza? Então, vou logo substituir aqui também que o LA é igual a 2LB. E aí, eu cheguei na coisa mais linda do mundo. Vocês lembram da análise dimensional, que você sai cortando as coisas? Aqui a gente vai sair cortando também. Vamos sair cortando. Vou até colocar aqui
Um negocinho pra gente sair cortando. Queria mudar a cor, mas eu tô com preguiça. Então vamos lá. Aqui eu tenho o RB aqui em cima, né? Ó. E aqui também eu tenho RB. Então, ó, taca. Eu também. Acho. Cadê o tamanho? Aqui. Pronto. Cortei o RB. Cortei mesmo. E corta o RB aqui também. Tem um AB aqui em cima, tem um AB aqui embaixo. Corta também o AB. Corta também o AB. Tem o LB em cima, tem o LB embaixo. Corta LB. Corta LB. Cortei tudo quanto é variável que eu tinha. Para quem tirou uma nota ótima em matemática, não então. Pronto, sai cortando tudo aqui. Sobrou o quê? 2 vezes 1 dividido por 4. Que é isso? O que é 2 vezes 1 dividido por 4, Samuel? É 2 dividido por 4. E o que é isso ainda? Vixe, Maria, por que ficou assim? 2 dividido por 4. Tá aqui 2 dividido. É quanto? É 0,5. Então, a relação entre a resistividade do fio A pela resistividade do fio B vai ser 0,5. Tem item? Cadê os itens? Ih, 0,5, item B. 0,5, item B. Eu passei de slide. Beleza, pessoal. Pelo amor de Deus, esse negócio aqui foi muito grande, foi muito trabalhoso. Só vai cair uma questão e olhe lá, se cair. Alguma dúvida disso aqui, pessoal? Pelo menos é pra ter noção do que pode cair, né? Não. Pode cair um monte de coisa. Eu separei os conteúdos que mais caem, geralmente, tá? Esse aqui não é um dos que mais caem, mas é importante. Assim, tipo, não tem aquela parada dessa questão, tem aquela questão que é difícil pra caramba. Pronto. Sim. Sabe que pode verdade. Esperar, desgraça aí. E aí, vou voltar para a pergunta da Larissa que ela fez no outro exemplo. Tem um jeito fácil de fazer isso aqui, um macete? Tem que fazer isso aqui mesmo, tá? Não tem macete que dê jeito. Por quê? Porque por mais que eu tenha, aqui é o dobro, já sei que vai ser metade. Mas aqui tem o dobro ao quadrado, então você tem que tomar cuidado quando for fazer essa transição, tá? É o dobro ao quadrado, mas a gente vê que depois se cancela. Vixe Maria, bugou aqui. É porque eu mudei de canto. Vou deixar aqui mesmo. Beleza, pessoal. Essas continhas aqui tem que fazer mesmo. Mas essa questão aqui, a Maria, já caiu, não vai cair de novo, né? Pessoal, alguma dúvida sobre qualquer uma dessas coisas que a gente viu aqui hoje na aula de hoje? A aula de hoje foi mais extensa, desculpa. Mas é porque se eu tivesse feito isso aqui antes, não teria demorado tanto. É porque eu não tive tempo mesmo, tá? E então, alguma dúvida, não? O que tu deu antes disso foi só a primeira lei de Ohm, não foi? Foi. Eu expliquei o que é... Deixa eu só mostrar rapidinho. Eu expliquei o que é diferença potencial, mostrei uma simulaçãozinha que eu vou mandar. Expliquei o que é resistência, também mostrei a simulaçãozinha que eu vou mandar. Aí expliquei a lei de Ohm, que tem outra simulaçãozinha. Hoje foi só simulação a aula. E depois dei aquele exemplo que foi que chegou. Beleza? E eu perguntei também se vocês tinham dúvidas. Tem dúvida, Davi? Não. Da aula passada? Nem veio, né? Da aula passada nem tava. Tá a lista lá no grupo, é bom. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. Em suma, essas são as leis de Ohm, muito importantes, tá? A partir desse momento, eu já vou começar a colocar nas listas de exercícios, né? Eu vou começar a colocar questões do Enem, tá? Inclusive essa que eu fiz agora só tem questão de vestibular, não necessariamente o Enem, mas questão de vestibular doidado. Vestibular. Todas, né? Eu costumo colocar 10 questões, então são 10 questões de vestibular. Vestibulares tradicionais. Eu não sei, tá? Eu não sei se são tradicionais. Mas tem questão tanto de resistividade quanto de resistência. Eu não sei quantas de cada, eu só fui pegando. Vocês vão ver a diferença desse TD pro primeiro. Eu fiz só jogar mesmo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Inclusive, eu vou fazer o gabarito dele. Aí eu vou mandar quarta-feira também. Beleza. Sabe quando é que tu vai dar a associação de resistência? Só não bota. Peraí, só um instante, Davi. Só não bota as do ITA, tá bom? Eu não sei se eu peguei do ITA, mas as do ITA não sei se são tão difíceis, tá? Assim, o pessoal que eu conheço que tá na engenharia elétrica foi para engenharia elétrica porque não conseguiu passar no ITA, tá? Então, para você ver como
É um negócio complicadinho, deve ser complicado, né? Eu nunca vi. Mas eu acho que não tem do ITA, é só vestibular tipo esse, ó. De universidades assim e tal. De Davi, de novo? Tipo, se tu sabe quando é que tu vai dar associação de resistores. Cara, eu posso dar uma olhadinha rapidinho aqui. Eu não sei exatamente, tá? Eu peguei um, os conteúdos, né, na internet, dos que mais caem, e aí eu fui colocando em ordem, a ordem que eu achava melhor, né? A próxima aula é potência elétrica, porque vocês têm que entender os conceitos elétricos primeiro, antes de partir para circuitos. Então, a próxima aula vai ser potência elétrica, que vocês já vão ter todos os conceitos. Junto com potência, eu já vou dar energia, né, que seria... Cai muito disso no Enem. Desculpa, todo Enem que eu vi, caía pelo menos umas duas questões de você calcular quanto de energia elétrica você vai pagar. Quanto de energia elétrica você vai pagar. Eu vou pensar com ela junto com potência, numa aula só para ela, porque é um assunto que cai muito e eu queria focar bastante nele. Mas talvez vai ser junto, porque potência não tem muito o que falar. E a seguinte é circuitos elétricos, e a seguinte é a associação de resistores, Davi. Beleza? Na verdade, talvez eu dê circuitos elétricos juntos com associação, porque circuitos elétricos também, no momento eu não vejo muito o que dá para vocês de circuitos elétricos. Mas eu vou pesquisar direitinho o que, que vocês veem no ensino médio disso. Toda vida eu faço isso, tá, pessoal? Vou preparar a aula, eu procuro o que, que cai disso no ensino médio. E aí depois eu faço o slide. Principalmente focado para o Enem, né? E aí eu não sei como é que cai circuitos elétricos no ensino médio, né? Mas eu acredito que não seja tanta coisa. E aí eu já tá com a associação de resistores juntos. Beleza, Davi? Então, seria passando a Bem básico, próxima aula, não. a pessoa deu os dois juntos assim. Já pedi. Se você quiser, Samuel, eu tenho algumas questões de passo. Me passa, por favor, Larissa, porque às vezes eu fico procurando na internet adoidado sem saber Samuel, o que eu tô fazendo. eu tenho 10 mil simulados aqui do ano passado, aí depois eu te mando. Show, Todo pra aqui, depois beleza. quando vier pra cá. É físico, né? É. Ah, Lá beleza. no colégio a gente tava fazendo. Ano passado a gente faz. Todo terceiro ano. Faz 10 mil simulados idênticos ao Enem. Aí, né? É bom pra Show. dar. Show, é bom. Esses simulados são bons. Se vocês tiverem acesso a alguns, pratiquem. Me manda também, Larissa, as questões que tu tem. Que aí eu pego já o que vocês veem mesmo. Beleza, pessoal? Encerrando a aula por aqui, ninguém mais tem dúvida, né? Então, até próxima semana. Até próxima sexta. Valeu. Até, valeu. Foi boa.